Olá, pessoal. Hoje, dando continuidade à nossa disciplina de empreendedorismo, vamos falar um pouco sobre micro e pequenas empresas. Pois bem, vamos apresentar para vocês alguns dos motivos, ou melhor, alguns dos principais motivos de causas de mortes prematuras de micro e pequenas empresas. O primeiro deles que podemos destacar é o desconhecimento do mercado. É aquela pessoa que decide criar uma empresa, porém ela desconhece o mercado ao qual ela se propõe a atuar. Então, seja o mercado no setor alimentício, seja o mercado no setor varejista, no setor de comércio, até mesmo na indústria. Às vezes a pessoa ela pode ter tido uma experiência grande trabalhando como funcionária, como colaborador naquele setor, só que no aspecto operacional. Então, essa pessoa ela pode ter atuado vários anos na área operacional, adquirir um bom conhecimento em termos de operações daquele negócio. No entanto, quando ela vai empreender num segmento semelhante, ela não conhece todo o arcabouço de informações, de negociações que envolve aquele negócio. Então, talvez ela não tenha acesso a fornecedores, talvez ela não tenha acesso ao mercado financeiro. Então, são algumas informações relacionadas ao mercado que ela possa desconhecer e isso prejudicá-la na condução de um empreendimento. Um outro ponto também que é uma das causas de morte prematura de micro e pequenas empresas é a falta de capital de giro. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele empreendedor, que aquele empresário, quando se predispõe a abrir empresa, talvez todo o capital que ele detém, ele investe em infraestrutura, em aquisição de equipamentos, em aquisição de máquinas e até mesmo em estoque. E no início das atividades, nem sempre ele vai conseguir um volume suficiente de vendas para cobrir todos os custos que ele tem relacionado àquele negócio. Por isso, o capital de giro ele é fundamental. Fundamental para que a empresa consiga se manter em períodos onde o faturamento não será suficiente para cobrir todos os gastos, para cobrir as despesas, para cobrir todos os custos. O capital de giro ele é fundamental. Então, um empreendedor que ele direciona todo o capital da empresa para estoque, para equipamento, para infraestrutura e não deixa o capital suficiente para o capital de giro, isso pode prejudicar muito a atividade empresarial. Então, é um segundo ponto, é o segundo elemento que nós caracterizamos aí como causa de morte prematura de micro e pequena empresa. Terceiro elemento, concorrência mais ágil e preços melhores. Então, se você cria uma empresa, cria um negócio que existe uma concorrência muito forte e às vezes essa concorrência já possui mais tempo naquele segmento, ela tem mais experiência, esse concorrente ele pode ter aí algumas estratégias de mercado para combater uma empresa que está ingressando agora neste mercado e sendo mais ágil, isso pode lhe prejudicar. E se o preço, obviamente, da concorrência também for melhor do que o seu, e o seu serviço ou o seu produto não tem nada de diferencial a oferecer para o cliente, isso também pode ser um fator negativo que vai prejudicá-lo a se manter no mercado. Um outro ponto, desconhecimento técnico. É o desconhecimento mesmo da realidade empresarial, ou seja, o empreendedor ele inicia a atividade, mas ele não tem conhecimento para formação de preço de venda, ele tem conhecimento na gestão financeira do negócio, ele tem desconhecimento de liderar equipes para tornar aí o negócio eficiente e atender os seus propósitos, também eficaz. Então, esse desconhecimento técnico, desconhecimento de gestão empresarial pode ser um fator extremamente relevante que leva aí à morte prematura de micro e pequena empresa. Modismos também são elementos que vamos considerar como causa de mortes. O que vem a ser modismos? Aqueles negócios que podem estar em ascensão em determinado momento, mas ele não tem uma vida útil longa, ou seja, são negócios que entram em declínio e às vezes até somem, caem em desuso.
Então, existem vários negócios útil, digamos assim, negócios que as pessoas vão utilizar dos seus serviços, vão utilizar e adquirir os seus produtos, mas isso não é um hábito de consumo. Então, só por um período que esse serviço ou produto será consumido. Então, considera-se esses negócios como modismos. Outro elemento, saque de dinheiro para despesas pessoais. Isso é muito comum acontecer em micro e pequena empresa. Então, o empresário, ele talvez não tenha outra fonte de renda, apenas aquele negócio, apenas aquela empresa. Então, ele não estabelece um padrão de retirada, ou seja, um padrão de prolabore. Ele faz retiradas ocasionais, ou seja, acabou um gás na casa dele, ele vai lá, pega o dinheiro do caixa da empresa para adquirir aquele gás. Tem que pagar a conta de energia da família, ele vai lá no caixa da empresa, retira um valor para custear a conta de energia. Ele financiou um veículo e está pagando parcelas daquele veículo, ele vai lá, pega o dinheiro no caixa da empresa para custear essa parcela de veículo. Observe, o empresário ele pode não ter outra fonte de renda, então a única renda que ele tem é a empresa, mas é preciso estabelecer um prolabore. O ideal é que esse prolabore ele seja fixo no decorrer dos meses, para que o empresário ele tenha uma noção da capacidade que a empresa possui para remunerá-lo, ou seja, para a retirada do prolabore. Se o empresário ele for custear várias despesas pessoais utilizando do caixa da empresa, ele pode gerar um grande problema empresarial, porque as suas despesas pessoais podem estar muito elevadas e a empresa ela não tem sustentação para manter tanto as despesas da empresa, como também as despesas pessoais desse empresário. Então, é um outro elemento muito negativo que causa morte de empresas. Descontroles contábeis e administrativos. É muito comum, empresa de maior porte, às vezes ele ter lá a gente fala que é uma contabilidade, né, um gerenciamento contábil, e também ter uma contabilidade de fato, uma contabilidade administrativa. O que eu quero dizer? Às vezes, o empresário, na intenção de diminuir o custo da empresa, pagar menos imposto, talvez nem sempre ele emite nota fiscal dos produtos, talvez ele compra também produtos sem nota fiscal, e isso pode comprometer contabilmente a empresa, porque a contabilidade que é feita, que é enviada para o contador, é muito diferente do que, de fato, a empresa pratica na sua gestão financeira. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Por quê? Primeiro, que você pode estar sujeito a uma fiscalização e essa fiscalização identificar que você, às vezes, não emitiu nota para um determinado cliente ou adquiriu um produto sem nota e isso te prejudicar, você ter aí uma infração fiscal, um problema muito grave, e também as informações que são geradas. Talvez a informação que é gerada para o contador relacionada à empresa é que uma empresa está em prejuízo, mas não, às vezes a empresa está tendo até lucro real, ou o inverso, às vezes contabilmente a empresa pode estar tendo lucro e na realidade a empresa está trabalhando com uma margem de prejuízo. É muito comum, por exemplo, essa disparidade entre os dados contábeis e os dados gerenciais, administrativos, que ocorre em vendas. Às vezes, as vendas da empresa, ela tem lá um volume de vendas em cartão de crédito muito elevado, por exemplo, a empresa fatura lá mais de 100 mil reais em cartão de crédito, mas o empresário ele envia para o contador um faturamento de apenas 80 mil. Então, olha só a disparidade. Se tem registro que vendeu mais de 100 mil somente na máquina de cartão, mas contabilmente ele gera aí, notas fiscais que foram lançadas, notas fiscais que foram emitidas apenas de 80 mil, existe uma disparidade. Então, isso para o fisco gera um sinal de alerta e pode prejudicar e muito o empresário. O outro elemento, baixa qualificação de mão de obra. Então, a micro e pequena empresa nem sempre ela tem disponibilidade de contratar um profissional
qualificado, um profissional capacitado para desenvolver, para desempenhar as funções internas da organização. Isso tanto no aspecto operacional, ou seja, quem atua em nível operacional, como também quem atua no nível gerencial e até mesmo no nível institucional, no nível estratégico. Então, essa baixa qualificação, isso pode comprometer o andamento da organização, tanto no nível operacional quanto no nível gerencial. Então, é preciso verificar se eu estou contratando um profissional e ele tem as habilidades e ele tem a competência necessária para desenvolver determinada função. Outro elemento, nível de dívidas bancárias insustentável. Então, tem empresas que conseguem até gerar lucro com as suas atividades, porém, ela necessitou em determinado momento de adquirir, de contrair um empréstimo bancário que o lucro gerado pela empresa não é suficiente para pagar os juros da dívida que essa empresa contraiu para, de certa forma, viabilizar o negócio. Então, a empresa ela pode gerar lá um lucro X, mas o juro que ela paga no banco é de 2x, e isso torna-se toda a situação financeira da empresa insustentável. Esses dados foram levantados aí baseados em pesquisas realizadas pelo Sebrae e publicadas em 2014. Pois bem, então, ainda aí utilizando o Sebrae como fonte de consulta, foi realizada uma pesquisa muito pertinente lá em 2014, que buscou levantar os dados, que conseguiram compilar os dados relacionados à mortalidade e taxa de sobrevivência também das empresas no período de 2 anos. Então, vamos considerar que uma empresa ela abre no dia de hoje, daqui 2 anos, essa empresa ainda continua as suas atividades, ou seja, essa empresa ainda sobrevive ou não. Então, o Sebrae ele fez um recorte de 2008 a 2012 e observou que as empresas que foram constituídas em 2008, em 2009, por exemplo, após 2 anos de existência, em 2008, 54,2% não continuaram suas atividades e também em 2009 nós temos um número aí de 55,4%. Mas observem, a partir de 2010, há um salto das empresas que passaram o número de empresas que sobreviveram após os 2 anos aumentou significativamente. Então, em 2010, as empresas que foram constituídas em 2010, 76,2% destas, elas continuaram as suas atividades após o período de 2 anos. Em 2011, 75%, em 2012, 76%. Então, percebeu-se aí com essa pesquisa que parte desses empresários, eles voltaram para a dinâmica empresarial, voltaram para a qualificação, capacitação, sobretudo no elemento gestão empresarial, e isso trouxe um resultado muito positivo, ou seja, as empresas passaram a se profissionalizar, passaram a desenvolver uma gestão mais profissional a partir aí de 2010, e isso resultou que as empresas que foram criadas nesse compilado levantado pelo Sebrae deu um salto aí de quase 20% se comparado ao período 2008-2009, onde apenas 54% e 55% neste período conseguiam manter suas operações após o período de 2 anos. A partir de 2010, nós tivemos aí dados que mostraram na pesquisa que 76,2% conseguiram aí manter as suas atividades após o período de 2 anos. Então, observe que é um dado muito curioso e muito interessante de ser analisado, que retrata aí uma taxa interessante sobre sobrevivências de empresas no Brasil, após o período de 2 anos. Bom, é importante também ressaltar alguns dados que são trazidos para nós no ambiente externo, né, dos países que compõem aí, sobretudo os países que têm maior taxa de negociação conosco. Então, a gente verificou que, apesar do Brasil
ser um país altamente empreendedor, sabemos que parte desse empreendedorismo ele é caracterizado pelo empreendedorismo por necessidade. Observa-se que nos Estados Unidos nós temos aí uma taxa, um percentual de pessoas que buscam qualificação, que buscam desenvolver competências para empreender, um tanto quanto maior do que relacionado ao Brasil. Então, com isso, foi desenvolvida uma pesquisa nos Estados Unidos que apontou que 80% das empresas criadas por pessoas com um mínimo de 6 meses de estudo, ou seja, a pessoa ela deseja criar uma empresa, ela estuda 6 meses temas relacionados a empreendedorismo, gestão de empresas e coisas do gênero, esse percentual, ou seja, essas pessoas se mantinham vivas após 5 anos de existência da empresa. Então, 80% de empresas criadas, e sendo que essas pessoas que criaram essa empresa ficaram 6 meses estudando gestão de negócio, elas conseguiam se após o período de 5 anos. Dos empresários que iniciaram negócios sem nenhum preparo, apenas 40% sobreviveram no mesmo período. Então, observe aí como é diferente, como é distante essa escala, onde que apenas 40% sobreviveram no período de 5 anos, se a pessoa não teve nenhum tipo de instrução baseada aí no ensino do empreendedorismo empresarial. Esse é um dado muito relevante e mostra também, sobretudo quando a gente for discutir plano de negócio, como que as pessoas que fazem, que elaboram e desenvolvem um plano de negócio têm um percentual muito mais elevado de conseguir conduzir o negócio de pessoas que não criaram um plano de negócio. Pois bem, dando sequência aí aos desafios do empreendedor, sobretudo o empreendedor aí de micro e pequena empresa, nós temos que um dos grandes desafios do empreendedor é entender o ambiente. E quando se diz entender um ambiente, é o ambiente com qual a empresa se relaciona, seja direta ou indiretamente. Então, o ambiente político, uma mudança política, o que pode afetar, pode beneficiar ou não, pode ser uma ameaça para a empresa. O ambiente demográfico, a mudança do perfil da população, isso pode influenciar positivo ou negativamente a empresa. Ambiente econômico, por exemplo, o câmbio, a empresa ela se beneficia com o aumento do dólar ou ela tem os seus insumos comercializados em dólar e isso pode aumentar o custo da empresa se o dólar tiver um preço elevado. Então, são situações que precisam ser compreendidas pelo empresário para que ele tome atitudes, tome medidas para se proteger até em relação a essas mudanças que ocorrem no ambiente. O ambiente, o aspecto social do ambiente, o aspecto tecnológico. Então, existe uma mudança tecnológica que pode afetar a empresa, que pode trazer mais eficiência ou que pode deixar em desuso o produto que eu comercializo. O ambiente ecológico, o ambiente legal, existem legislações que, no caso de uma restrição maior, pode desfavorecer a empresa, ou se tiver aí uma restrição maior, se tiver uma legislação nova, isso pode criar um espaço de eu desenvolver um novo serviço ou oferecer um novo produto para o mercado. Então, observe que o empreendedor compreender todas essas mudanças, essas variáveis do ambiente, é fundamental para que ele consiga antecipar a possíveis mudanças. Um outro desafio é tornar líder nesse ambiente, liderar o segmento. Então, se eu sou micro e pequeno empresário, se eu presto um determinado serviço, como que eu faço para ser líder? Como que eu faço para ser referência naquele segmento? Seja referência em qualidade, seja referência em bom atendimento, seja referência em preço baixo. Então, você pode ser líder em um determinado ambiente em uma característica específica. Um outro elemento, promover inovações constantes. Lembre-se, empresas que não inovam, seja no seu processo, seja no seu serviço, seja no seu produto, elas estão fadadas aí a cair em desuso. Essas inovações, elas são muito relevantes e isso vai proporcionar ao consumidor uma experiência nova e, por que não, pioneira,
sendo pioneiro, você pode explorar esse mercado no momento onde os seus concorrentes não implementaram ainda as inovações. Então, inovar sempre é positivo para a empresa. Lembre-se, inovar também tem os seus riscos. Talvez uma inovação ela não é aceita, talvez ela não é bem desenvolvida, bem aceita pelos consumidores, e isso, de certa forma, pode prejudicar em virtude do investimento que você necessitou fazer para proporcionar aquela inovação. Então, sempre é preciso verificar, avaliar, desenvolver pesquisa de mercado para verificar quais são os desejos e quais são as necessidades dos clientes. Mas a inovação em si, sempre quando bem desenvolvida, ela vai trazer muitos benefícios para a organização. Desenvolver relações de confiança. Essas relações de confiança vai desde relação de confiança com o seu cliente, ou seja, o cliente ele confia naquela empresa, sabe do serviço que é prestado, confia no produto, sabe que a garantia, se de fato ele precisar, ele vai ter a garantia, porque a empresa ela desenvolveu essa relação de confiança e o cliente ele pode acreditar em todos os elementos que aquela empresa oferece, tanto também com os seus demais stakeholders, como, por exemplo, os fornecedores dessa empresa, os colaboradores da empresa. Então, o colaborador satisfeito, sabendo que a empresa vai honrar com os compromissos que foram firmados junto a esse colaborador, certamente aí essa relação de confiança vai favorecer o desenvolvimento, as negociações, a operação dessa organização. Promover o desenvolvimento de toda a sociedade. Então, uma empresa ela existe não só para gerar lucro, mas também para desenvolver a sociedade, oferecer, facilitar, trazer comodidade para a sociedade. Então, são alguns elementos aí que a gente tem que destacar como grandes desafios para o empreendedor. Vale ainda pensar que o que é necessário para ser empreendedor? Então, para eu tornar um empreendedor, o que eu preciso? Primeiro, conhecimento sobre o negócio. Então, qual tipo de atividade você vai desenvolver? Explore conteúdos relacionados a esse tipo de atividade, quais são os pontos críticos, o que você precisa saber sobre fornecedor, sobre o cliente, sobre o meio ao qual você vai negociar, sobre os aspectos que podem afetar direta e indiretamente o seu negócio. Então, conhecer o ambiente de negócio ele é fundamental. Você não pode iniciar um negócio sendo que você não sabe exatamente quais são as prioridades daquele segmento, quais são as características fundamentais daquele negócio, quais são os elementos essenciais para desenvolver aquela atividade. Então, é fundamental que você busque informações neste sentido. E ainda, habilidade para montar, manter e desenvolver um empreendimento. Aqui entra o conhecimento de gestão. Então, para eu criar um negócio, para eu montar uma empresa, eu preciso estabelecer vários pontos. Por quê? Porque eu tenho recursos limitados. Meu recurso financeiro é limitado, meu recurso material é limitado, meu recurso humano é limitado. Então, tomar decisões inteligentes na organização desses recursos, seguindo sempre um planejamento para que você consiga atingir o seu objetivo perante as adversidades existentes no mercado. Manter e desenvolver um empreendimento também é um elemento que deve ser perseguido. Então, veja só, não basta fazer um planejamento bem feito para você criar uma empresa. É preciso sempre rever o planejamento, vislumbrando todo o mercado, todo o contexto, todo o ambiente, os elementos políticos, legais, demográficos que podem afetar a empresa para verificar esse planejamento, adaptar, remanejar e isso proporcionar aí o desenvolvimento do negócio. Então, são alguns pontos muito críticos que envolvem aí uma capacidade de gestão muito relevante para o empreendedor. E ainda, a atitude de quem sabe onde quer chegar e se preocupa em fazer direito. Qual é o caminho que foi traçado para esse empreendedor? Onde ele quer chegar? O negócio que ele abriu é para quê? Qual que é o propósito? Então, é muito importante que o empreendedor tenha isso com uma clareza. Essas informações vai servir para ele, para nortear o caminho a ser perseguido. Com isso, eu deixo uma pergunta para vocês refletirem. Será
que hoje a escola ou a universidade orienta adequadamente seus alunos a se tornarem empreendedores? Fiquem com essa reflexão. Na próxima aula, nós voltamos e discutimos o tema. Agradeço a atenção de todos.